Hoje em dia, o sacramento do matrimônio anda meio desbotado, meio fora de moda, não é mesmo? É muito difícil encontrar pessoas verdadeiramente dispostas a se comprometerem de corpo e alma. Agora, será que é suficiente para manter um casamento que um dos cônjuges tenha o seguinte pensamento: eu te admiro, eu torço por você, te desejo todo o bem? Será mesmo que só isso é suficiente? Olá, salve Maria! Você saberia me responder quando é que a gente percebe que a mentalidade de uma pessoa é individualista no casamento? Quando, por exemplo, ela se declara ao seu esposo, aí nas redes sociais, né? Nada mais tecnológico e atual, e escreve coisas do tipo: eu te desejo tudo de bom, eu torço muito por você, torço pelo seu sucesso, pela sua felicidade. Mas por qual motivo isso seria um indício, né, de egoísmo, uma postura individual? Justamente ao responder a pergunta feita no título desse vídeo, que é: se é suficiente torcer pelo esposo? É óbvio que a resposta é que não é suficiente que você faça uma torcida pelo outro, mas que você esteja ao lado dele, construindo a felicidade diária e o sucesso que deseja para si mesmo. Mas antes da gente continuar, eu preciso te perguntar: você já é inscrito aqui no canal? Ainda não? Se inscreva! Se inscreva agora para nos ajudar a chegar a mais almas. Muitos católicos falam de como é difícil aceitar o sacramento da ordem, ou seja, pensam que ser sacerdote é uma grande dificuldade nos dias de hoje. O que é lógico, não deixa de estar correto. Só que tanto a ordem como o matrimônio são sacramentos de serviço, que necessitam da doação total daqueles que recebem o sacramento. A missão do sacerdote é direcionar o povo ao caminho de Deus. A missão do casal é direcionar a família no caminho da santidade. E não podemos deixar de lembrar que é através do sacramento do matrimônio que nascem todas as outras vocações, né? Nós podemos chegar então à conclusão que o sacramento do matrimônio é uma vocação. Nós devemos estar preparados para direcionar e educar filhos de Deus no caminho da santidade, para o seu último fim, né, que é a eternidade com Deus. O Papa Francisco falou a seguinte frase em uma audiência: quando um homem e uma mulher celebram o sacramento do matrimônio, Deus, por assim dizer, espelha-se neles, imprime neles os seus lineamentos e o caráter indelével do seu amor. O matrimônio é o ícone do amor de Deus por nós. Que bonito isso, né? E nós podemos afirmar, como o Catecismo da Igreja Católica nos ensina, que a vocação para o matrimônio está inscrita na própria natureza do homem e da mulher, conforme saíram da mão do Criador. O casamento não é uma instituição simplesmente humana, apesar das inúmeras variações que sofreu aí no curso dos séculos, né? E essas diversidades não devem fazer esquecer os traços comuns e permanentes. Ainda que a dignidade dessa instituição não transpareça em toda parte com a mesma clareza, existem em todas as culturas um certo sentido da grandeza da união matrimonial. Deus, que criou o homem por amor, também o chamou para viver o amor. Que o homem e a mulher tenham sido criados um para o outro, a Sagrada Escritura já afirma lá no livro de Gênesis, né? Não é bom que o homem esteja só. A mulher, carne de sua carne, é igual a ele e lhe foi dada por Deus como uma auxiliar adequada. Por isso é que o homem deixa o seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Então percebam que através da união no sacramento do matrimônio é algo sobrenatural, algo muito forte, porque até mesmo o próprio Jesus nos mostra, lembrando qual foi na origem o desígnio do Criador, né?
Isso narra pra gente o evangelista São Mateus, no capítulo 19. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Logo no início da sua vida pública, Jesus opera o seu primeiro milagre a pedido de sua mãe, por ocasião de uma festa de casamento. A igreja atribui uma grande importância à presença de Jesus nas núpcias de Caná. A igreja vê nela a confirmação de que o casamento é uma realidade boa e de que, daí em diante, é um sinal eficaz da presença de Cristo. Em sua pregação, Jesus ensinou sem equívoco o sentido original da união do homem e da mulher, conforme quis o Criador. A união matrimonial do homem e da mulher é indissolúvel, porque Deus mesmo que falou: o que Deus uniu, o homem não separe. Também lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 19. O matrimônio é um sacramento que faz de dois corpos uma só carne. Como diz toda a expressão forte, a teologia, a sua matéria são os próprios corpos. Nosso Senhor Jesus Cristo santifica e abençoa o amor do marido pela mulher e o da mulher pelo marido. Estabelece não somente a fusão de suas almas, mas também a de seus corpos. Então, agora deve ter ficado um pouquinho mais claro. Por que é um equívoco querer parecer um ser humano individual se você está casado? Porque é individualismo, você só torcer pelo seu marido, não assumir junto com ele a responsabilidade de viverem e fazerem o felizes para sempre. É preciso relembrar que, para o Código de Direito Canônico, o matrimônio é um sacramento, uma união indissolúvel, em que os cônjuges se tornam uma só carne, numa unidade espiritual e afetiva. E nenhum homem ou lei humana estão habilitados para desfazer esse vínculo. Indissolúvel significa que não pode ser desfeito, não é possível se dissolver esse vínculo. Aliás, somente a morte pode desfazer esse vínculo. Portanto, ou os casais se dão conta de que eles estão juntos nessa e juntos, diga-se de passagem, unidos, de maneira que não pode ser desfeito, ou então o relacionamento vai ficar fadado ao individualismo. Vejam que os casais não podem viver como se um deles pudesse alcançar o sucesso, ou um deles pudesse ser feliz e o outro ali torcendo, como se um tivesse desligado do outro, porque não estão, não. Eu não torço pelo meu esposo, eu o ajudo de fato a ser melhor, a alcançar a plenitude e, por consequência, a experimentar a felicidade já aqui nessa terra. Assuma você também ser um só com o seu marido, ser um só com a sua esposa. Encare a vida como se tudo dependesse disso, porque de fato depende do quanto estamos dispostos a nos doar, a nos conceder ao outro. Então, se doe, seja por inteiro daquele que você deu o seu sim até que a morte os separe. E que sejamos de fato uma só carne, uma só alma, que vivamos em dois corpos sim, mas de fato numa profunda união divina, sobrenatural e sublime, que só o próprio Deus poderia nos conceder. E agora você escreve para mim aqui nos comentários o que você pensa sobre o matrimônio. Você já tinha parado para pensar nessa grandiosidade do sacramento do matrimônio, essa união assim tão profunda? Escreve para mim aqui nos comentários. E claro, curte esse vídeo, comente, compartilhe, porque você sabe que isso tudo nos ajuda e muito a evangelizar. Que Deus te abençoe. Salve Maria Santíssima!